Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, meio dia após aí o crime cometido na Barra Funda, vamos falar aqui da coletiva do Dorival Júnior pós-derby, né? Pós-classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Zona mista também, de alguns jogadores que passaram por lá, teve coisa interessante que o Ranieri disse, né? E também a questão das lesões do Corinthians, né? O Corinthians foi pra guerra, foi pra batalha contra os porcos e, como sempre, sai com algumas casualidades, né? Alguns jogadores saíram machucados durante a partida e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso, tá, pessoal? Cara, começando com o Dorival Júnior, tá? Uma coisa que ele falou na coletiva que eu achei interessante, ele falou que as bolas paradas estavam sendo bastante treinadas pelo Corinthians, né? E agora que surtiu efeito, com 2 gols, né, que o Corinthians fez de bola parada contra a porcada aí. E de fato, pessoal, era uma cobrança que eu fazia há um tempo no Corinthians, das bolas paradas serem melhor utilizadas, né, sem ser as bolas frontais, né, que o Garro e o Memphis Depay batem bem faltas, né, mas eu digo aquelas bolas paradas de cruzamento, né. Contra o Cruzeiro, se você for ver, a nossa chance de vencer o jogo foi em bola parada. O Corinthians conseguiu arrancar alguns empates, né, como contra o Bragantino, se não me engano, com o Kaká, foi de bola parada também. E enfim, né? Contra o Palmeiras mesmo, no jogo de ida em Itaquera, tem uma cabeçada do Ranieri no primeiro lance do jogo, né? Que ele aparece sozinho na marca do pênalti, cabeceia, mas o Everton encaixa bem. Então, assim, as bolas paradas estavam aparecendo. Talvez a gente não veja sempre, porque principalmente o Memphis, tá? O Memphis, às vezes, quando bate escanteio, ele bate mal, né? Às vezes a bola passa no segundo pau ou morre no primeiro, né? Mas até confidenciado pelo Dorival Júnior vem sendo trabalhado e, pô, agora você fazendo um exercício de reflexão, de fato vem ocorrendo uma melhora aí nas bolas paradas do Corinthians, né? A bola parada é sempre interessante, pessoal, porque qualquer time pode fazer, eu imagino. Claro que se você tiver batedores de bola parada competentes, né, fica mais fácil, mas eu acho que se bem treinado, bem ensaiado ali, as jogadas acontecem, né? Quando o time não está com muito poder de criatividade, é uma ótima maneira de você conseguir abrir o placar, destravar o jogo, né? O jogo tem algumas mecânicas que são sempre iguais, né? Adversários que vêm jogar na sua casa, ou adversários mais fortes, né? Que às vezes não querem se abrir, talvez. Você tem dificuldade para penetrar, para infiltrar na área, e uma chance de você conseguir fazer isso no jogo ou esgarçando o time, né? Cansando o time mais pro segundo tempo, você tendo mais armas, né, para pegar a defesa cansada, ou conseguiram destravar com um gol de bola parada. O gol entra e aí o outro time acaba saindo mais para jogar, né? Você acaba tendo mais espaço. É meio que mecânico isso das partidas, né? Então é interessante isso aí que o Dorival falou. O Dorival falou sobre a situação do Martinez. Parece que o Martinez estava baleado, né? Tava com problema na coxa, né? Parece que vazou a informação. Ele até cobrou o Fabinho brincando lá na coletiva, né? Olha, ele até falou pro repórter, né? Você tava no CT, né, pra saber essa informação, né? E aí ele falou pro Fabinho, tipo, fica de olho aí que tem alguém soltando as informações pra mídia, né? E o Martins parece que jogou no sacrifício aí, mas o Martins jogou muito, né, rapaziada? Outros lesionados, tá? O Yuri parece que não foi nada, foi contusão ali de jogo, já tá ok, segundo o Dorival. O Carrilho parece que foi uma torção no tornozelo, o Giai caiu por cima dele, né, naquela dividida lá. E que foi falta, inclusive, né? O Daronco não deu amarelo, né, pro lateral deles, que já tinha. Se foi tornozelo, eu acho que tem que esperar desinchar e uma torção leve, né? Agora do Memphis parece que é mais grave, né? Eles não têm ainda, acho que vai ter. Ainda não saiu nenhuma notícia hoje, tô gravando o vídeo agora de tarde, não vi nenhuma notícia falando do grau das lesões de jogadores, né? Mas a que mais preocupa do Memphis Depay, que puxou a coxa, né? Vai ter que ver se é lesão de nível 1, 2, 3, né? O ABC, não lembro agora a classificação. Por exemplo, o Ranieri teve uma lesão aí que deixou ele. Foi 2 semanas parado, acho que foi isso, né? Outros jogadores 5 meses, né? Enfim, depende da quantidade aí, né? E por que disso? Por que essa importância, né? Porque a gente tá, obviamente, né, que a gente quer ter nossos jogadores à disposição, mas é um ponto que o Dorival vem levantando, né? Ele dificilmente contou com o trio, né? Ele contou nos últimos 3, 4 jogos aí com o trio Memphis, Yuri Alberto e Garro, cada um por um motivo fora, né? Mais de lesão todos, né? E agora você perde mais um terço aí do trio, né? E não sabe por quanto tempo. E a outra preocupação é a continuidade da Copa do Brasil, né? Tem sorteio na terça que vem.
Eu não sei agora quando é que vão ser as datas bases, né? Mas acho que deve ser em setembro os jogos, né? Acredito eu que agora nesse meio de mês aqui de agosto tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, o Corinthians está fora, infelizmente, né? Mas acho que os jogos devem ser em setembro. E aí tem que ver a quantidade de tempo que o Memphis vai demorar para se recuperar para os jogos das quartas de final. Por isso que toda a atenção nessa lesão aí que, beleza, a gente tá feliz que a gente se classificou contra os porcos, mas agora a meta é tentar vencer a Copa do Brasil, que é o nosso único título à disposição. E por que eu tô falando disso, né? O repórter perguntou, né, pro Dorival, né? Ontem, como eu disse para vocês no pós-jogo, a gente teve informação aí que o Flamengo caiu fora, né? Teve informação, né? A gente viu, né, que o Flamengo caiu fora, foi eliminado pelo Atlético Mineiro. O São Paulo também caiu fora, foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Então já caíram dois bons desafiantes ali que brigavam pelo título da Copa do Brasil, né? E além do fato do Corinthians por si só ter eliminado o Palmeiras, que era um dos favoritos, ganha essa moral, ganha esse empurrão, né, de energia anímica, né? Você também tem a questão que, porra, eu não vou ser idiota, né? Se cai os principais times do torneio, a sua chance de tentar ganhar o título acho que aumenta também, né? Gradativamente, né? Claro que não vai ser fácil, tem o Botafogo ainda que é muito difícil, Cruzeiro, o Fluminense com o Renato Gaúcho é sempre complicado, né? Tem o Atlético Mineiro que passou pelo Flamengo, deve também se reenergizar, né? O Cruzeiro vai jogar ainda hoje, né? Pra ver se passa, né? Ele empatou no Mineirão por 0x0 com o CRB, né? Mas enfim, você tem outros times tradicionais aí, né? O próprio Atlético Paranaense tá na Série B, né? O Vasco da Gama, né? Então tem que ver aí se o sorteio também vai ser interessante pro Corinthians, né? Aonde vão ser os jogos, né? Eu digo de ida e volta, tem uma série de situações, né? Em que período do ano, né? Por exemplo, se pegar a semana que vem o Corinthians, factualmente o Corinthians teria problemas, né? Sem o Carrilho, sem o Memphis, sem o Ranieri, que tá suspenso por cartão amarelo na próxima fase, né? Isso que já é fato, né? Mas perder os três juntos seria pior ainda. Então tem que ver tudo isso aí, né? Mas o Dorival pregou humildade, né? O cara perguntou pra ele se o Corinthians vira o favorito, se o foco é ganhar a Copa, se tá mais fácil. Ele falou assim, porra, não tem nada a ganho. Mas é importante, né? O Corinthians está classificado, né? Mas o Dorival foi bastante consciente, ele pregou bastante humildade. Geralmente são as entrevistas do Dorival, né? O saibamos, entendamos e é natural que... E nunca ele se compromete muito nas respostas, né? São respostas às vezes contundentes, às vezes, né? Mas sempre seguras, né? Jamais o Dorival Júnior entra em polêmicas, né, rapaziada? Outra parte interessante foi a zona mista com o Ranieri, né? O Ranieri deu uma brincadinha ali, né? Falando da torcida do Palmeiras, né? A galera focou muito nessa questão da guerra, da batalha campal que seria, né? E eu acho, pessoal, que o fato do Palmeiras ter entrado destemperado na partida foi claramente uma acusação de golpe, né? O Corinthians conseguiu entrar na mente dos caras, conseguiu levar pro o seu jogo que queria, né? Queria levar para um ambiente mais físico, mais de guerra, mais de dedo na cara. Saiu bem no primeiro jogo, o Palmeiras aparentemente não estava no mesmo ritmo nessa questão, né? E aí quando o Palmeiras foi cobrar de volta na sua casa, o Corinthians ligeiramente conseguiu colocar o Palmeiras em parafuso, né? Inclusive o Aníbal foi expulso, né? Confundiram raça com burrice, né, mano? Enfim, condicionando totalmente a partida, né? Esse ambiente todo também foi muito gerado pela mídia também, né? Que o Palmeiras... da mídia, né? A própria torcida do Palmeiras, né? Cobrando mais volúpia do seu time, que chamou o time de cagão, de frouxo, né? O Felipe Melo deu uma animada nos caras antes do jogo também, xingando o Corinthians lá, né? No estádio, né? Trazendo todo aquele clima, né? Só que o Palmeiras não soube jogar. E o Ranieri falou sobre isso, né? Falou sobre essa questão de que falaram muito, né? Quem fala muito, cachorro que late muito no morde, esse tipo de coisa, né? Mas achei engraçado, as entrevistas do Ranieri são sempre bastante espontâneas, né? Eu gosto bastante. E ele ali despejou ali uma zoeirinha pra cima da porcada. Tem que comemorar mesmo, fiel. Tem que comemorar mesmo. Foi uma classificação brilhante. No agregado foi 3x0. Eliminamos os nossos maiores rivais 2 vezes no mesmo ano. Isso aqui raramente isso acontece entre os dois clássicos rivais, né, mano? E vale muito. É um campeonato à parte. É um campeonato que te dá moral pro resto do ano, vira a chave, enfim, tira você de tempestade, coloca você no inferno, né? O Palmeiras agora tá numa situação complicadíssima do lado deles. E que bom que eles se fodam pra lá, né, mano? E eu fico feliz que o Corinthians tenha parte, tenha dedo nisso, de instaurar o caos
na Barra Funda. Mas é isso, pessoal. Saindo mais notícias aí, falaram que o Corinthians tá fechando com o Vitinho, né? Não foi assim, eu vi agora que o GE postou também, né? Mas a fonte inicial não era muito credível, né? Nosso querido Jorge Nicola, mas saindo mais informações aí credíveis, mais fundamentadas, né? O Corinthians anunciante comenta aqui sobre o Vitinho, se for sair mesmo, né? A contratação dele. E também tô bastante interessado em saber a situação de Carrilho e principalmente do Memphis Depay, tá? Pra continuidade da temporada, né? Tem que saber mesmo a condição física de ambos os atletas, né? Acho que a partida contra o Juventude já tá um pouco comprometida, né? O que é uma pena, o Corinthians pega um adversário acessível, que é o Juventude, né? Fora de casa. E seria muito importante dar essa galgada no Brasileirão, né, mano? Conseguir fazer 3 pontos, subir no meio da tabela, ficar ali no meio de tabela pelo menos, né? Ou brigando por G6, G8, ali das Copas, né? No Campeonato Brasileiro, para de uma forma ou outra chegar na Libertadores, mas o foco agora, pô, ainda mais agora com esse combustível de energia que deu essa eliminação, né? De eliminar a porcada na Copa do Brasil, o foco com certeza é o título da Copa do Brasil. Mas é isso, pessoal. Deixa o like do vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians, carai!